Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Vamos para o episódio de hoje no site. Vambora! O Reino Unido acabou de prender um comediante irlandês por tweets ofensivos, literalmente, cara. Eu queria fingir que é novidade, né? Mas tá num spree, né? Uma sequência de prisões por crime de opinião, por posts online bizarra, né? A gente fala tanto sobre isso, mas eu acho que valia a pena ter um episódio só sobre. Né? A gente fez um vídeo sobre declínio do Reino Unido, o vídeo foi extremamente bem, foi o melhor vídeo da história do canal, então a gente... galera quer ouvir falar sobre o que tá rolando na Inglaterra, aparentemente. O pessoal quer um pouco cagar na cabeça do Reino Unido, né? Pois é, então, cara... É uma merda mesmo. Literalmente, isso aqui já tá sendo noticiado há muito tempo, isso é uma estatística que você já repetiu várias vezes, que é, cara, o Reino Unido prende mais de 30 cidadãos por dia... Não é por ano, não, por dia. Por dia é bizarro. Por discurso ofensivo online, o que representa 12 mil por ano. E aí, já tem matéria aqui, né? Então, do New York Post. A repressão à liberdade de expressão no Reino Unido faz com que até 30 pessoas sejam presas por dia com pequenos delitos, como retweets, desenhos animados. Então, retweet. Nego não é nem preso por, tipo, ativamente tweetar uma parada cheia de ódio, sabe? Então, sei lá... Pode ter, tipo, um britânico tweetando coisas meio neonazistas assim. Não é nem isso que a gente tá falando. É, tipo, retweet de coisa boba. Aqui tem uma matéria do tal comediante, desse Graham Linehan, que é esse cara aqui, ó. Que ele fez essa matéria no The Free Press, que é: postei no X, a polícia britânica me prendeu. E mais pra frente tem os detalhes exatamente os posts dele. Mas, cara, surreal a situação do Reino Unido. O caso dele é muito emblemático, né? Porque meio que a forma que acontece no Reino Unido é assim: você posta, segue sua vida. O teu tweet chega num órgão lá especializado na coisa, é repassado para a justiça britânica, você é sumariamente condenado, a condenação fica pendente, né? Aí tá lá. Quando você entrar em contato com a polícia, você vai saber. Aí quando você, voou, Ibiza, pegou uma festinha, voltou, tá na alfândega, aí fala: opa, tem uma condenação aqui pra você, já acompanha a gente, então vem cá. Ou então, às vezes, o cara vai na delegacia prestar queixa e ele descobre que tem uma condenação no nome dele. Não, já fica aqui, então. Não, mas eu vim denunciar, não sei o quê. Amigão, tá postando demais aí, tá falando merda na internet. Que é surreal, né? Surreal. E é isso, cara, o Reino Unido que era, tipo, o lugar da liberdade de expressão, porra, né? Hoje em dia a gente associa muito liberdade de expressão com os Estados Unidos, que é uma sociedade descendente da britânica, né, da inglesa. Com certeza, né? Mas, cara, por muito tempo o Reino Unido era o lugar de liberdade de expressão. Tanto que, tipo, quando o Marx estava sendo perseguido na Inglaterra, na França, sei lá o quê... É isso aí. Ele teve que... Ele é alemão, né? Desculpa, perseguido na Inglaterra, na França não. Na Alemanha, na França e tal. Ele teve que emigrar pro Reino Unido e lá ele pôde meio que escrever em paz. Teve vários outros casos de pessoas ao longo da história, assim, da Europa, no século XIX, século XVIII e tal, que saíram do continente europeu pra ir pra Inglaterra publicar de lá. E agora, cara, por um tweet, não é nem por um livro. Não, enfim, tem uma longa história, Novos Casos, um dos primeiros livros que a gente... Quando o canal era um podcast de livros, né, a gente leu o On Liberty, né, do John Stuart Mill, e ele tá justamente fazendo o argumento que, cara, ele é o pai do conceito, é o pai não, é o grande point do conceito, e aí o argumento é, cara, se você restringe a pessoa de falar, você tá, na prática, tentando restringir a pessoa de pensar no que ela falou, então, e ao mesmo tempo uma sociedade saudável com, tipo, o argumento, tá, com um livre fluxo de ideias, ela vai naturalmente ostraciar as ideias merdas, então, meio que não faz sentido você impor esses mecanismos de censura. É uma ideia britânica que hoje em dia não tem a menor relevância no Reino Unido, pelo visto, né? Cada vez menos nos Estados Unidos também, cada vez menos no mundo no geral, né? Não sei se nem se dá pra chamar o regime britânico de liberal a essa altura do campeonato, sabe? Pois é, e cara, o que torna tudo isso mais bizarro é que a polícia tá gastando tempo fazendo isso. Então, esse cara aqui, ele falou... Tipo, 4 policiais acompanharam ele aqui, literalmente. No momento em que desci do avião em Heathrow, que é se eu não me engano, o maior aeroporto em Londres, talvez um dos maiores da Europa, assim. 5 policiais armados estavam me esperando. Doideira. Então, tipo, 5 policiais foram prender esse cara, enquanto as estatísticas de crime do Reino Unido atualmente são bizarras, né? Então, a maioria dos crimes violentos ou sexuais não foram resolvidos em pontos críticos da criminalidade na Inglaterra e no país de Gales no ano passado. Cerca de 89% desses crimes foram encerrados sem que um suspeito fosse capturado ou acusado no ano até junho de 2024. Ou seja, essa estatística aqui, ela é de janeiro de 2025, então ela faz menção à primeira metade do ano de 2024. Cara, 90% dos crimes sexuais ou dos crimes violentos, só a polícia ficou tipo, cara, não vale a pena tipo, continuar o inquérito e tal, arquiva essa porra aí. Não, até esse cara ter sido preso por policiais armados é uma excepcionalidade bizarra no Reino Unido, né? Um dos países que leva mais a sério, assim,
desarmamento no geral. Então, raramente você vai ver patrulha na rua armada no Reino Unido. Você basicamente não vai ver. É casos excepcionais. E aí, no caso desse cara, não. Aí o pessoal tava armado. Tem 5 caras armados, né? Exato. E aí, quando, por exemplo, aí tem um crime de faca, um crime sexual num bairro londrino, aí os caras que vão investigar não estão armados. Então, assim, é absolutamente esquizofrênico, né? Todo o sistema, assim, né? Todo o sistema policial britânico tá completamente quebrado. Pois é, tem outras estatísticas aqui. Quase 200 crimes de furtos relatados à polícia não são resolvidos em Londres todos os dias. Então, Londres, né, que, pô, cara, era a capital do Império Britânico, né? Uma das cidades mais importantes do mundo. Capital do mundo, vai. Chegou a ser a cidade mais populosa do sim. mundo no século XIX e tal. Não, logo depois do boom, né, industrial, né? Tem aquela cercamento dos campos, aí todo o campesinato inglês acaba parando em Londres, né? Nessas cidades, desse grande cinturão industrial. Capital do mundo, cara. Por Capital muito do tempo, mundo. tá? Foi capital do mundo por 150 anos. Tem pelo menos. 200 crimes de furto relatados à polícia todos os dias que não são resolvidos. Cara, e tem vídeo... Eu vi um vídeo... Enfim, tem umas páginas no Twitter também que os caras repostam... Eles, tipo... A gente tá relatando como que a Europa tá meio que em decadência. Mas tem umas pessoas que exageram pra caralho, né? E tem uns caras que ficam postando... imagem, sei lá, agora a França é islâmica. Aí, tipo, os caras rezando. Tipo, isso não é pra tanto, né? Não. Mas, recentemente eu vi um vídeo de um cara no Reino Unido. Ele, enfim, claramente era, tipo, imigrante. E aí ele só entrava no supermercado, pegava, tipo, um Gatorade, olhava pra cara de segurança, olhava pro segurança assim, e ia embora, pô. Sem pagar e tal. Isso no Brasil acontece? Cara, acho que se você fizer tão descarado assim, eu acho que vai dar merda. Não, no Brasil não acontece, não. No Brasil tem polêmicas no outro extremo, né? A parada do Carrefour, etc. Enfim, não vale a pena falar muito sobre isso. E aí, só pra continuar com outra parada, a Grã-Bretanha tentando lidar com a crise de crimes envolvendo facas entre jovens, né? Jovens, tipo... São jovens, tipo, criminosos, né? Não são jovens, são tipo... Porra, gangsters, assim, né? Teve esse caso aqui do Axel Ruda Cubana. Que foi um... Enfim, pelo nome dele, né? Você já consegue ver que ele não é exatamente um britânico nativo. Ele era nascido no Reino Unido, mas filho de imigrante. Exato. Ironicamente, né? E era imigrante da onde mesmo? Ruanda, se eu não me engano. Da Ruanda, exatamente. Que ele atacou, tipo... Meninas de, sei lá, 10 anos, assim. Ele foi numa festinha temática da Taylor Swift com uma faca e só, enfim... Esfaqueou, tipo, várias meninas e tal. Exato. Então, cara, enquanto o Reino Unido tá vendo esse caos de, tipo, furto... petty crimes, assim, desordem urbana e até crimes mais sérios, que é youth knife crime, né? Porra, a polícia tá gastando o tempo dela prendendo comediante, mano. Eu acho, cara, que é uma decisão... Obviamente, isso não é negligência ou as conclusões erradas, né? Eu acho que é esse ponto, cara. É mau arbítrio mesmo, são mais escolhas políticas, né? O Reino Unido, ele se policia muito na hora de intervir nessas questões, que aí não tem como fugir, né? Crime de faca, crime sexual, esse tipo de massacre geralmente está muito correlacionado com essas populações que não são nativas, não nativas, né, do Reino Unido. E aí acaba que tem uma hesitação na hora de prender, processar, porque... A forma como o discurso tá montado no Reino Unido tem muita proteção, então, tipo, como você falou, tem muito rage bait na internet, né? O cara vai no bairro muçulmano de Londres e fala, Londres tá assim agora e tal. É um pouco exagerado, acho que a população de imigrante no Reino Unido é de 16% ou 20%. É gente pra caralho. E nem tudo isso é imigrante de fora da Europa, né? Tem muito polonês, sabe? Muito, enfim... Exato, tem muita gente, mas, cara, não é assim, o Reino Unido tá sendo tomado e tal... Hoje não, pelo menos. Enfim. Ainda não. Ainda é um pouco cedo pra afirmar isso. Cedo. O pessoal tá rage baiting, mas não é tão grave assim. Mas aí a polícia britânica acaba, eu acho que optando pelas prisões fáceis mesmo, cara. Talvez até pra aumentar a estatística, ou então... Porque é meio que parte da mesma decisão, né? Tipo, cara, eu não quero ser excludente, eu não quero ser bigoted com imigrantes, nem com minorias. Então eu vou perseguir, eu vou prender as pessoas que atacam minorias e vou negligenciar as minorias em si. E aí eu até falei errado, tá? Mas da questão das facas no Reino Unido, que hoje em dia tem uma epidemia de crimes de faca. É um país que teve uma campanha muito séria de desarmamento, então é muito difícil você matar alguém dando tiro lá. Mas você ainda pode matar as pessoas, né? Tipo, tudo é uma arma se você for habilidoso o suficiente. E aí, hoje em dia, a parada é faca, eu falei errado. Eu falei, a série Euforia. Falei merda, essa é a série da Sydney Sweeney, né? A série Adolescência, né? Que a gente fez um episódio aqui. E aí tava justamente tratando sobre, a gente precisa regular compra e venda de faca.
Mano, olha o que o nego no Reino Unido tá pensando, sabe? Que é regular como vende faca, mano. Exato, e eles conseguem botar caras famosos pra fazer isso. É igual nos Estados Unidos, você pega um ator, né? Que é um ator, né? Um cara que tá acostumado a interpretar um papel, aí você coloca ele, não, esse cara tem que fazer o... Esse cara vai fazer o nosso porta-voz. Eu lembro, cara, nessa época era o Idris Elba, tá ligado? Ele é francês? Não sei, ele é britânico, cara. O Idris Elba, ele ia ser inclusive o 007. E aí ele tava falando sobre a importância. Não, cara. Pra você comprar uma faca, você tem que mostrar 2 documentos de identificação. Esse seria o certo. Eu tô tipo, filha da puta, eu não posso cortar um bife, tá ligado? Eu tenho show ID pra cortar um bife, tá ligado? Que decisão idiota. Mas acabou que eu acho que nem foi pra frente isso, né? Legalmente. Graças a Deus, né? Porque puta que pariu, que ideia retardada, né? Só não faz o menor sentido, né? E como se isso fosse atenuar, né? Não é como se você não consegue produzir objeto cortante, você não consegue cortar o cara com carro de vidro, ainda é perigoso, tá ligado? Cara, você compra uma Heineken, quebra a garrafa Exato. e esfaqueia o cara com a garrafa, pô. Exato. Se você quiser. Não, o foda é que lá no Reino Unido agora ainda tá usando katana, tá ligado? Machete pra fazer crime na rua, mas você pode furar alguém com qualquer porra, basicamente, né? Pois é, mas enfim. Aí aqui tem o comediante narrando o que aconteceu, que é... Algo estranho aconteceu antes mesmo de eu embarcar no meu voo de Arizona para Londres. Quando entreguei meu passaporte no portão de embarque, o funcionário me disse que eu não tinha assento para me tirar a passagem. Beleza. Bababá. No momento que desci do avião em Heathrow, 5 policiais armados estavam me esperando. Eles me escoltaram até uma área reservada e me informaram que eu estava preso por 3 postagens no X. Em um país onde... Aí isso aqui é o comentário dele, né? Pedófilos escapam da prisão, onde crimes de faca estão fora do controle. O Estado mobilizou 5 policiais armados para prender um roteirista de comédia por essas 3 postagens. E não, eu juro que não estou inventando isso. Então, literalmente, ele falou que essas foram as postagens que a polícia falou que levaram à prisão dele, né? Que é ele criticando coisa trans. Isso pra mim é uma das paradas mais irrelevantes do mundo, assim, mas whatever, tá ligado? Então, um post meio anti-trans, assim. Vai traduzir, não? Se um homem que se identifica trans estiver num espaço de mulheres, somente mulheres, ele está cometendo um ato violento e abusivo. Faça um escândalo. Faça um escândalo, chame os policiais, se tudo mais falhar, só que nas gônadas. Nas bolas. Enfim, eu acho... Eu comediante meio sem graça, né? Esse cara tem a cara de ser um maluco insuportavelmente chato, né? Aí ele fez uma foto aqui de algum bagulho... Enfim... Parece uma passeata trans, né? Uma coisa assim. Uma passeata trans, exatamente, né? E aí ele falou, a photo you can smell, né? Então é uma foto que você consegue cheirar, provavelmente porque... Eu imagino que ele tava fazendo alusão que o nego trans fede, né? Enfim, não sei, não conheço gente piada, né? Isso é um meme, né? Aí ele falou, eu odeio eles. Misoginistas e homofóbicos. Fodam-se eles. Assim, 3 posts... Não, isso aqui também... Mano, tipo, bro... que minoria ele tá ferindo com essa porra, tá ligado? Misóginos e homofóbicos. Talvez isso seja uma resposta, mas eu acho engraçado, cara, como são postagens que nem são, tipo, virais, assim, sabe? Tem uns grandes... Não, esse aqui tem 3 mil views. Exato. Esse aí teve bastante... 200 mil, mas não é uma grande viralizada. Esse é o tipo de merda que acontece, né? No Brasil eu já estaria preso, cara. Fala pra eles, mano. Pô, toda semana tu lança um tweet com 1 milhão de visualizações, assim. Pai, é banger after banger no Twitter. Pode seguir lá, @novosclássicos. Mas, enfim, às vezes você tá brincando, né? As coisas nem tudo que você posta no X é um pronunciamento público. Exato. Manifesto, sabe? Às vezes você tá brincando, né? E aí esse cara, enfim, pra esse maluco, essas pautas feministas, assim, né? Meio anti-trans, elas são, cara... Ele tá brincando com isso, né? I guess, ele é um humorista no fim das contas, né? Pois é. E aí ele fala, quando eu vi os policiais pela primeira vez, eu realmente ri. Não consegui me conter. Não me diga, vocês foram enviados por ativistas trans, eu disse. Os policiais não reagiram. Esse foi o tema durante a maior parte do dia. Entre os policiais, havia uma espécie de perplexidade educada. Ou seja, até os policiais reconhecem que o trabalho deles é ridículo, sabe? Eles eram totalmente profissionais e até gentis. Mas a maioria não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Assim que os policiais começaram a ler meus direitos e eu percebi o que estava acontecendo, a névoa vermelha se dissipou. Red Mist. Os policiais perceberam o quanto eu estava chateado e me trataram com gentileza depois disso. Eles até providenciaram uma van para me encontrar na pista, para que eu não tivesse que ser arrastado pelo aeroporto como um terrorista. Que pequena misericórdia. Isso é meio engraçado mesmo. A ideia de que o cara ia ser, tipo, manhandled, assim, pela polícia, sabe? E aí... Mais tarde, durante uma entrevista com o policial, o tom mudou. Ele perguntou sobre cada um dos
Cargos, eu imagino, seja posts, né? Cada uma das postagens, com um tipo de intensidade sincera, normalmente reservada para discutir algo sério, como, crime. Pois é. Expliquei que a publicação sobre socar um homem trans em um espaço exclusivo para mulheres era um ponto sério abordado em um tom de brincadeira, né? A postagem dele sobre dar uma porrada no saco. Enfim. Homens que entram no espaço feminino são abusadores e precisam ser questionados sempre. O policial mencionou o termo pessoas trans. Perguntei o que ele queria dizer com a frase. Pessoas que sentem que seu gênero é diferente daqueles que lhes foi atribuído ao nascer. Disse ele. Aí o cara continua. Atribuídos ao nascer? Nossa, enfim, aí o cara tá fazendo a coisa meio anti-trans assim dele, aparentemente isso é uma coisa bem cara pra esse maluco. Mas você vê que ele nem é tipo, eu sou o comediante reaça. O Léo Lins, ele é o comediante meio feminista, meio feminista, aparentemente, né? Ele não deixa de ser um lib também, né? Pois é, e aí ofereceram uma fiança pra ele, então ele conseguiu pagar pra não ficar preso, literalmente, com uma condição, não postar no X. Só isso. Sem ameaça, sem discurso sobre a gravidade dos meus crimes, apenas uma ordem de silêncio para me calar enquanto estiver no Reino Unido e a exigência que eu enfrente outro interrogatório policial em outubro. Então, cara, literalmente, mano. O Reino Unido se tornou um país hostil à liberdade de expressão, hostil às mulheres e muito complacente às exigências de homens violentos, arrogantes e abusivos que transformaram a polícia em seu esquadrão pessoal de capangas. Eu acho que quando ele disse homens violentos... Como é? Ele tava mencionando os trans, né? Enfim, não tá falando dos imigrantes, que isso é até um problema maior, obviamente, né? Que ele não quer endereçar, né? Mas que também é absolutamente pertinente a toda essa questão. Cara, coisa meio de... O liberalismo fagocita a si mesmo, né? Pra mim, esse desenvolvimento, apesar dele ser bizarro, você consegue ver um encadeamento lógico, né? Meio nas conclusões. Cara, e no Brasil a gente já tá vendo coisas semelhantes acontecendo. Teve aquela feminista chamada Isabela Cepa, que estava sendo processada pela Erika Hilton. Sim. Por coisa de transfobia também. E aí, Gilmar Mendes, né? Ícone conservador. Bastião reacionário Gilmar Mendes. Arquivou o processo lá dela, falou, isso é bullshit. Mas ela tava correndo risco de ser presa por 25 anos, cara. E era até... Era 25 muito escrotos, né? Porque, tipo assim, eu acho que a pena máxima por um crime transfobia análogo ao racismo é 5 anos, né? Só que aí... Pegaram 5 instâncias onde ela foi transfóbica, né, na denúncia, e aí somaram a pena, só que isso não faz o menor sentido, né? Em termos de processo penal... A dosimetria da pena surreal, entendeu? Tipo... Você que é doutor da lei, né, caso você não esteja ligado. Eu sei porra nenhuma de penal, arranho, mas, cara, você não pode... Entendeu? Tipo, se você... O crime por matar um cara e o crime por matar 10 caras ainda tá contemplado lá pelo homicídio. Você vai pro teto máximo, talvez com agravantes e tal, mas você não é processado 10 vezes, entendeu? Pois é. 10 vezes somando. Não é isso. Exato. Tipo, se você furtou... Caraca, você furtou uma... Sobrou um Gatorade. Não, a parada não é nem essa. Tipo, vamos supor que você roube uma caixa de M&M da loja americana. Sim. Você não vai ser processado por cada M&M individual que você furtou, assim, sabe? Exato. Ou você roubou em múltiplas instâncias, você é processado como ladrão. Seu crime é ser ladrão. Aí você vai ser punido por ser ladrão. Se eu fui ladrão 10 vezes, 5 vezes, 30 vezes, aí vai dentro do número da pena, né? Enfim. Mas cara, enfim... E aí, pra mim é isso, mano. Liberdade de expressão. E aí? Existe ainda? Não existe mais essa brincadeira, né? Foi. Porque aí é uma coisa de medição, né? Vamos embora, dentro do template aí do liberalismo. Você fala o que você quiser. Mas e se o que você falar infringir o meu direito? Numa sociedade onde todos podem agredir todos e tal, ou então se eu tiver um discurso que seja sistematicamente opressivo contra uma minoria, eu não tenho que garantir o direito dessa minoria pelo menos se defender, então eu tenho que silenciar. Esse tipo de flexibilidade... Mas sem dúvida os caras mais liberais, meio clássicos, assim, libertários, com certeza, que estão assistindo vão ficar tipo, claro que não, você só fala o que você quiser. Mas a real é que, cara, desculpa, mas eu entendo o argumento que você faz, eu acho que ele, pra mim, ele até... ressoa, sabe? Sim, claro. Eu acho ele razoavelmente convincente. Que tal só deixa o cara falar qualquer merda? Por mim, seria ótimo. A gente leu lá o livrinho do John Stuart Mill, bom livro, tem bons argumentos, Pois entendeu? Mas isso não tá convencendo, cara. Tipo, as justiças no mundo inteiro não estão atuando dessa forma. Tipo, o Reino Unido, que é o país que essa porra começou, o primeiro país liberal do mundo, tipo, o pai do liberalismo global, eles já meio que abandonaram a parada. No Brasil, que, beleza, não é um país tão liberal clássico assim, mas, porra... Na Constituição brasileira também tem liberdade de expressão como um dos direitos fundamentais. Com certeza. Mas aí inventaram crime de ódio, e aí de racismo extrapolaram pra outras coisas, sabe? E agora, cara, você meio que não pode mais falar o que você quiser. Sim. O crime de ódio, ele essencialmente é igual a crime de blasfêmia. É a mesma coisa. É tipo... mas um não é contra
religião e tal. É tipo, não, tem certeza? Opera como se fosse, né? Mas a parada é, se você, sei lá, na Espanha em 1600, chegasse e começasse a falar, tipo, Maria não é santa, sabe? Você seria preso por blasfêmia. Hoje, a tal da Isabela Cepa falou lá, a Erika Hilton, enfim... Criticou a Erika Hilton, né? Eu não vou nem repetir, por favor. Não sei se o Gilmar Mendes vai ser tão bondoso com a gente, né? Dois marmanjos. Ninguém aqui é uma franjudinha e tal, né? Não sei. Tá ligado? Erika Hilton, crítica. Erika Hilton... Tá blasfemando contra uma categoria que é sagrada, que é a categoria trans. E aí você tem que ser punido por isso. Porque você tá botando em risco uma ordem moral que ela não é nem, tipo, material, sabe? Tipo, o dano que você tá causando... Sabe? Porque esse é um pouco do argumento que o liberal faz. Não. Você pode falar o que você quiser, desde que não machuque ninguém. Se você falar palavras ao vento, você não tá machucando ninguém. Não, muito pelo contrário. Pro cara religioso, é muito mais grave você blasfemar contra, tipo, a santidade de Maria, sabe? Do que você, tipo, roubar alguém, etc. E pro cara que é... meio que tem esse progressismo contemporâneo, é meio que a mesma coisa. É muito mais grave você blasfemar contra uma categoria sagrada, que é, tipo, trans, tá ligado? Do que você, furtar um negocinho aqui e tal. E é isso que você vê no Reino Unido. No Reino Unido, furto acontecendo a rodo, homens, enfim, de background imigrante, cometendo crime de faca e o caralho, crimes sexuais a rodo, polícia... Sleep, tá ligado? Aí um cara falou uma parada transfóbica que, tipo, mano, nem é... Eu nem ligo pra essa porra. Eu acho... Tudo que circunda trans eu só acho irrelevante, tá ligado? É uma não pauta, né? É um enclave tão pequeno, assim. Exato. Enfim, o fato de todos os segmentos políticos ressoarem tanto essa porra é meio santo. Exato. Né? Mas, enfim. E aí é isso, tipo, crime de faca, polícia. I sleep. O cara falou uma parada transfóbica. Sabe? Tem que mandar 5 policiais pra prender ele, mas É surreal, cara. É preocupante que esse seja um desenvolvimento... Por exemplo, os Estados Unidos hoje em dia talvez seja o último país do mundo, cara, que leva a liberdade de expressão muito a sério, né? E mesmo assim, isso era uma coisa que tava minguando, né? Pesquisa sobre o Twitter Files, esse tipo de coisa. Exatamente. Assim. Tava acontecendo de uma forma até mais chavada, né? Mais discreta, tal, meio do deep state para a rede social diretamente. E, cara, o que eu acho mais bizarro disso tudo é que esse cara, apesar dele ter dado uma declaração pública, que poderia ser considerada ofensiva, ele não direcionou isso a ninguém, entendeu? É diferente do caso tipo, o crime meio sem vítima, é tipo, tutela do direito coletivo da pessoa trans, assim, que a gente tá entrando num grau de... Porque, por exemplo, se a Isabela Cepa chega pra Erika Hilton e... Maybe você tenha ofendido diretamente a pessoa e tal... Difamação, uma coisa assim e tal, poderia ser lida de tal forma e tal, nem foi a denúncia, mas se você tá falando opinativo, você tá dando uma opinião sobre o todo da coisa, cara, isso é um não crime, ou outro crime pelo menos, né, se você quiser considerar. Isso virou um lugar absolutamente comum no Reino Unido, é surreal, cara, 30 pessoas por dia, sempre que eu dou esse dado, eu sou acusado de russófilo, mas parece que a Rússia prende em média 400 pessoas por crime de opinião na internet, por ano. De novo. A Rússia mata, eventualmente, pessoas. O problema da Rússia, até agora, eu acho que... Por exemplo, o cara foi preso, ele foi solto, né? É rápido, né? Na Rússia, dependendo do tipo de merda que você falar, você só vai ser assassinado mesmo. Mas o número é menor. E olha que a Rússia tem uma população maior também. Exato, mas é a ponderação que eu tava fazendo. É melhor você prender 12 mil ou matar um. Não dá pra medir essas coisas, não, sabe? Exato, mas o fato é... Cara, o mero fato que essa comparação está sendo feita entre a Rússia, que é inquestionavelmente uma autocracia, uma ditadura, com o Reino Unido, cara, É brutal, entendeu? Sabe, ainda não teve um Magnitsky britânico. Mas será que vai demorar muito, sabe? Nesse ritmo, o Magnitsky que eu tô falando do cara que dá nome à lei, que foi um jornalista que foi assassinado pelo regime putinista, pois né? Cara, e aí um negócio que eu penso é... Cara, hoje, meio que a liberdade de expressão morreu, in many ways, sabe? Tem preocupações morais que estão acima da liberdade de expressão. Só que todas elas são preocupações morais com uma característica bem específica, que elas são meio que o viés de proteger o mais fraco de ofensas de supostas pessoas mais fortes. Enquanto, sei lá, eu sinto que num mundo sem... Vamos supor, se a gente só abandonasse a liberdade de expressão como princípio, esquece a liberdade de expressão. Tem algumas paradas que eu acho que eu ia querer limitar, entendeu? Sim. Apologia ao crime? Porra, o cara fica fazendo música de facção, o caralho... Isso deveria ser limitado, entendeu? Se a gente for abandonar a liberdade de expressão como princípio, vamos começar a realmente coibir coisas que fazem mais dano e etc. Só que aí não. Ainda é tipo, o abandono do princípio da liberdade de expressão ele ainda é muito... Cara, sei lá, você só pode meio que ter preocupações quase que femininas, assim, né? Que é tipo...
quase que maternas, assim, sabe? É sempre uma preocupação materna, que é tipo, ai, tadinho da criancinha vulnerável, blá blá blá. Nunca pode ser meio que uma preocupação paterna, que é tipo, pô, tem que disciplinar o garoto, entendeu? Sim, sim. É sempre pelo bem da vítima. Cuidado, né? É sempre uma preocupação de cuidado, mas, sabe, desse cuidado meio materno. Puta, cara, isso é um bagulho que eu acho muito triste, mano. Sabe? Que é tipo, mano, se a gente for abandonar a liberdade de expressão, vamos abandonar ela de uma vez, tá ligado? Ou pelo menos, tipo, mantém a parte mais importante da liberdade de expressão, que é você poder criticar o governo, o caralho. Mas se você for começar a ter coisas como discurso de ódio, ou então cercear discursos que a própria natureza moral deles pode ser perigosa, pô, vamos aplicar isso de uma forma um pouco mais. Esse princípio de uma forma um pouco mais consistente. Então, por exemplo, nos Estados Unidos no passado, não era o caso que você podia só fazer qualquer tipo de discurso. Então, pornografia é uma coisa que já foi proibida nos Estados Unidos. Recentemente, sei lá, nos últimos 70 anos, a pornografia é considerada liberdade de expressão. Só que, tipo, cara, pornografia é liberdade de expressão? Pornografia é um vídeo de duas pessoas transando. Que porra é essa? Isso é expressão, tá ligado? Aí o argumento é tipo, não, na verdade, dado que você imprime isso na mídia, é análogo a você escrever um artigo. Não é, tá ligado? Tipo... Não, eu acho que... Sabe, é meio que... Se a gente for abandonar o princípio de qualquer pessoa pode publicar qualquer merda na internet, vamos destruir o OnlyFans, que é uma coisa muito mais nociva. Não, mas é justamente, pessoal, porque eu acho que realmente o cara que é liberal clássico, talvez ele realmente tenha conteste que isso é liberalismo ainda, mas, cara, você dificilmente vai conseguir quebrar um encadeamento lógico entre, tipo, John Stuart Mill e essa porra hoje. Dificilmente você vai... Eu diria não é nem lógico, é quase genealógico. Entendeu? Mas é meio que uma geração respondendo a outra dentro de uma determinada tradição até você chegar a esse ponto, sabe? Dificilmente você vai conseguir disputar isso, cara. Não, mas o que a galera disputaria não, na verdade, isso vem do Marcuse, o Marcuse é marxista, mas nem vem tanto do Marcuse. Tipo, o John Rawls é muito mais influente em círculo de esquerda do que, tipo, o Marcuse, sabe? E isso tudo fundiu, virou uma porra só. Exato, mas é tipo assim, cara, você tá num pensamento liberal, né? Mas o Marcuse... Beleza, cara, talvez tenha, entendeu? Até que ponto o Marx não influenciou todo mundo também, entendeu? É meio difícil você estar alheio a essa porra, no geral, assim. Tem uma tradição, e tem uma tradição contínua... Não, tipo, por exemplo, o Marx, ele gostava muito do Lincoln. Sim. Sabe? O Lincoln, que era tipo o presidente mais de esquerda no mundo pra época, o Marx, o cara de esquerda, gostava dele na época. John Stuart Mill, você lê o livro do John Stuart Mill, você fica tipo, cara... John Stuart Mill era extremamente... John Stuart Mill é um cara de esquerda, feminista pra época dele, né? Exato. Ele era a favor de igualdade total do gênero, que era radical pro tempo dele, né? Então, exato. Tipo, ele era um cara extremamente de esquerda. Provavelmente o John Stuart Mill vivo hoje, talvez fosse, sei lá, filiado ao PSOL, entendeu? John Stuart Mill talvez fosse trans hoje. Sem sacanagem. Sério. Mas enfim, Enfim, a questão pra mim é que a gente não tem como voltar pro liberalismo clássico, provavelmente, sabe? Porque não tem como voltar, nunca não tem se como volta. voltar, não tem como voltar, tem como responder a isso. E aí provavelmente a gente tá caminhando realmente pela via mais esquisita por cima, meio que pra um pós-liberalismo, vai. E aí é esquisito, né? Cada lado define o que é sagrado pra si, você tenta cercear o direito do outro. E eu não vejo muita saída pra isso, sabe? O Reino Unido talvez já... seja o país que tá sempre foi o país que teve mais à frente, né? O mais moderno, né? Politicamente. Talvez ele ainda seja. E o mau momento que a gente vê no Reino Unido seja um prenúncio do mau momento que vai... Talvez o Ocidente passe... Que talvez é foda, né? Meio que o Ocidente tá passando, talvez o agravamento e talvez os desenvolvimentos ingleses eles sejam elucidativos também pro todo do mundo. Então, geralmente, o pessoal gosta de falar de pós-liberalismo e fala de uma forma orgulhosa, né? Sabe? Algumas pessoas... Triunfalista. Que maravilha, o liberalismo está acabando. O próprio J.D. Vance, cara, se considerou pós-liberal, né? Recentemente. Ele deu uma entrevista e afirmou publicamente que eu sou um pós-liberal e tal. Geralmente veio por esse caminho, né? Trump, ele quer acabar com o liberalismo e tal, mas meio que o liberalismo já morreu mesmo. Exato, entendeu? é isso que eu acho que já morreu. Cara, o que me deixou... O que sepultou isso na minha cabeça, cara, foi... Quando o Xandão bloqueou o X no Brasil, eu fiquei tipo, caralho. Morreu, a parada morreu, não existe mais, tipo, bem ou mal não tem rule of law no Brasil, sabe? Não tem império da lei, assim. Tipo, a gente tá vivendo numa porra meio, tipo, estado de exceção, meio autocrático, tá ligado? Por um lado, então, cara, é porque eu deletei todos os vídeos no canal, porque eu tenho cagaço pra caralho, mas se você acompanhasse os nossos vídeos do STF, provavelmente tem uma virada de chave mais ou menos na época que o Xandão bloqueou o Twitter, que antes dele bloquear o Twitter a gente ficava criticando, o Xandão merda, sei lá o quê. Cometendo vários absurdos e tal. Tudo que ele tá fazendo é absurdo, tá? Em nenhum momento eu questiono isso. Mas a partir do momento que ele bloqueou o Twitter,
foi uma virada de chave pra mim. É tipo, cara, o Xandão não é um juiz. Ele é, na prática, um ditador. E se você começar a pensar nele como sendo um ditador, ele até que é um ditador bem suave. Ele é bem Então, tipo... tranquilo, né? Sabe? Ele isso. só uma parada é cara pra ele, basicamente, né? Exato. Que é destruir o Bolsonaro, é foda. Exato. Então, é isso, cara. É meio que no meu coração, sabe? In my heart, meio que morreu a parada, já tá morta. A galera que é meio que liberal clássica na internet que fica tentando meio tipo, não vamos resgatar a liberdade de pessoa. Tipo, cara, meio que ninguém quer isso, tá ligado? Dificilmente, A esse cara. ponto ninguém mais quer essa porra. Não só ninguém mais quer, mas você não conseguiria nem, tipo, você não conseguiria recolher os meios pra meio que voltar o tempo, ou então, tipo, meio que... Se você não ter... Através da liberdade de expressão, você não conseguiria meio que confrontar essa narrativa, né? Então, seria muito difícil, né? É um discurso sem elan e tal. E é isso, né? Meio que eu consigo ver os caras mais centristas, assim, liberais clássicos e tal, ficando meio tipo, esses caras como J.D. Vance, que é o vice-presidente americano, caso vocês não saibam, estão matando o liberalismo clássico e tal. É tipo, não, mano. Tanto a esquerda, você consegue ver aqui, quanto a direita já meio que abandonaram. Estão assim, se movimentando pra próxima parada. Estão se movimentando pra próxima parada. É triste. Tá ligado? Tipo, o liberalismo clássico gerou uma sociedade muito foda no Ocidente. Foi foda. Os períodos do Brasil que foram mais liberais foram períodos bons, via de regra. Mas, infelizmente, mano, o barco meio que já zarpou, assim. Foi um renascimento, né? De certa, a sua própria maneira, assim. Foi também um momento de levante dos valores clássicos e tal, né? Enfim. E aí, hoje em dia, já não comunica mais pro nosso tempo. Trágico. É triste mesmo, cara. Triste pra caralho. Essa história, porque a parada do Reino Unido prender 30 pessoas por dia é surreal, assim. Das coisas mais malucas do mundo. E vai chegar aqui também, I guess, né? Ou não também. Talvez chegue a outra corrente do pós-liberalismo, sei lá, entendeu? Pois é, outra coisa que estava sendo feito no Reino Unido, que é nesse viés meio anti-liberdade de expressão que importaram aqui pro Brasil, foi o negócio da identidade para acessar a internet, né? Então, a tal da Lei Felca, que a ideia é, você tem que comprovar sua identidade para acessar qualquer serviço online, né? Então, ou você mostra sua ID, ou então você faz um reconhecimento facial, e aí eu não sei como, através do reconhecimento facial, o computador saberia que você tem mais de 18 anos, né? Cara, a IA é surpreendentemente boa pra essas porras, tá? Às vezes consegue detectar se a mulher tá grávida ou não com reconhecimento facial. Caralho. Bizarro. Isso é pica. Mas enfim. Isso foi... A Lei Felca é baseada numa lei do Reino Unido, que passou recentemente, que é o Online Safety Act. Então, a lei da segurança online. Então, se a IA falhar, você também pode mostrar o documento comprovando que você tem 18 anos, tá ligado? Mas a IA é muito boa nisso. Entendi. Aí, o quê? Eu fico imaginando um cara como você, mano. Sabe? Um cara com um rosto mais jovializado, assim. Exato, né? Twink do nome Twink, mano. Pô, você ia mostrar o bagulho, os caras já iam te mandar direto pro site do INSS, tá ligado? Caralho, você não... Pô, caralho, idoso. Recolhe essa apostadoria. Mas enfim, isso é só mais um exemplo de como, tipo, em muitos aspectos o Reino Unido é vanguarda pra problemas e soluções extremamente problemáticas das questões políticas dos nossos tempos, e o Brasil tá copiando, sabe? Não, cara, mas exato. Tipo, os Estados Unidos, ele é o coração, né? É o senhor do mundo hoje em dia, cara, disputando com a China e tal. Mas eu ainda acredito, cara, que a Europa ainda é a vanguarda em tudo, basicamente, assim, em termos de pensamento. Cara, o que eu penso é... Tipo, você ainda tem que olhar com mais cuidado pra Europa que os Estados Unidos. Isso não mudou. Se você interpretar o Ocidente como o Império Romano, tipo, os Estados Unidos é quase que Bizâncio, tá ligado? E Londres que é Roma, entendeu? Sim. Tipo, o Reino Unido é Roma, propriamente dito. E aí os romanos ficaram tão poderosos que eles espalharam pelo mundo inteiro, fundaram as colônias deles, fundaram, tipo, os Estados Unidos. E aí agora o Reino Unido tá meio que ruindo, Sim. e os Estados Unidos continuam forte. Tipo, o Império... Na época de Roma, quando Roma propriamente ruiu, a parte ocidental do Império ruiu, a parte grega continuou forte por 1000 anos ainda, tá ligado? Pois é. Então, tipo, o Reino Unido está colapsando. Eu acho que, mesmo se os Estados Unidos meio que sobreviver, primeiro, os Estados Unidos provavelmente vai sobreviver de uma forma bem diferente, que foi o caso do Império Bizantino, sabe? Do Império do Constantino. E Roma caiu e reergueu, a porra do Bizâncio ainda existia. E é engraçado, pessoal, essa porra é uma leitura heideggeriana, sabia? O Heidegger já lançou essa? Ele já falou que basicamente só a Europa existe em si, tipo, só as nações europeias existem em si,
E Rússia e Estados Unidos são não só equivalentes fenomenologicamente, como são tecnologias em si mesmas, sabe? Então, tipo, Estados Unidos é uma tecnologia europeia e Rússia é uma tecnologia europeia também. Caralho. De certa forma, é loucura essa porra. Mas É uma isso tragédia já- que o Heidegger escreveu no começo do século XX. Não. Eu não E manjo que ele não tanto, falava tá? porra nenhuma sobre a China, porque a É. China tava no momento, tipo, Que porra é, né? talvez o pior momento de toda a história da China tenha sido 100 anos atrás. Assim. Essa corrente de autores continentais, né? Eles são profundamente eurocêntricos, cagando até na cabeça Paismen, do Estado. né? Paismen. Então Hegel, aí é outro ponto. Hegel dizia que só o homem europeu era capaz de produzir história. Hoje é visto como muito eurocêntrico isso, Teve né? um cara uns 100 anos depois que falou uma parada parecida. Que só homens, né, europeus conseguiam produzir nações. O caralho, Exato. né? Sim. O Hegel falou um pouco sobre isso. E aí eu penso, cara, como a China é meio que uma cagada na cabeça de muito do cano. Eu não sei qual é a leitura, assim, dos caras que leem Heidegger e Hegel hoje, mas a China é meio que uma cagada na Mas nego cabeça não fala que disso, os chineses né? gostam do Heidegger? Gostam. E gostam do Hegel também. Eles Cara, gostam de mas é interessante, filosofia, né? Porque gostam se você- muito. se Eles você levam a pega um- sério. Tipo, Sim, formam sim. 100 caras no ano e os caras são fodas, quem diria, né? Que é muito melhor do que você formar um basilhão de Exato. filósofos na Universidade Federal do Maranhão, tá ligado? Exato. Mas, cara, se você pensar, a China, bem ou mal, ela é um país eminentemente oriental. Eu acho que talvez seja o país oriental por excelência, assim. Sim. Só que a ideologia do governo deles é uma ideologia ocidental. Tipo, ocidental. foi o próprio Marx que pensou a parada, e depois o Lenin e tal. Beleza, o Mao Tse Tung realmente botou uns pais asiáticos na parada, mas a origem é alemã, é o Marx. É. E o Lenin, que é russo, tá ligado? A gente tava falando sobre a parada militar chinesa, que a gente vai fazer um episódio sobre isso em breve. Mas naquela porra daquele desfile militar, a música que tava tocando era a música europeia do século XIX. Era a música clássica, tá O chinês ligado? ama, né? Que eles amam, exato. O chinês ama. Não tava tocando a flautinha. Uou! Não. Era tipo tambor, Não. os instrumentos clássicos, Sim, sabe? tem uma eurofilia, tem um sentimento de eurofilia muito grande, né? Na China toda. É porque é quase que uma civilização filia, né? E eles conseguem olhar pra Europa do século XIX e reconhecer, tipo, cara, Isso foi esses foda. caras, eles podem ter nos oprimidos, mas eles nos oprimiram bem ou mal por um motivo. É porque a civilização deles estava muito avançada. E, tipo, o que tiver de bom disso a gente pode tentar copiar, e as coisas de ruim, nós somos muito mais sábios do que eles. Não, E exato. a gente não vai cair nisso. As pessoas dizem, inclusive, tipo, essas coisas de Europa são um sinal de distinção tão grande na sociedade chinesa, né? Enfim, tudo, né? Eles reproduzem os monumentos europeus lá, etc. Mas, por exemplo, Eles amam as marcas de luxo francesas, Exato. italianas, às whatever. vezes eles chegam, sei lá, em Bordeaux, chegam pro produtor lá, num vinho muito tradicional e falam: safra do ano que vem é minha. Aí o cara, não, eu não vendo assim e tal. O cara, dinheiro, bum. Tudo é meu, beleza? Aí, beleza. Aí os caras só conseguem, tipo, a safra inteira de Bordeaux do ano tá na China, tá ligado? Se quiser beber, tá na China. E eles pagam um preço de ouro na parada. Bizarro, né? Pois é. Mas enfim. Enfim. Acho que já conversamos o suficiente. Acompanha o Reino Unido, rapaziada. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br. Ela tem conteúdo extra gratuito e pago, se você quiser apoiar nosso trabalho. Tem 2 planos, um de 12 e outro de 25, onde a gente reserva o melhor do nosso conteúdo de história, de filosofia, nossos ensaios, comentando textos, né, nas lives e tal, ficam gravadas lá. Então, apoia esse trabalho. Exatamente, a gente faz live na Kik também, o link tá na descrição. Meio-dia, Exato, meio-dia de segunda a sexta-feira, a gente lê textos filosóficos, tô parecido com isso, mas é mais de filosofia. E nos siga no Twitter, meu arroba é pessoa A99. Meu arroba novos clássicos, eu roubei o arroba do pessoa. Muito obrigado.